Este é um podcast da Antena 3. Descobre mais em antena3.rtp.pt. Dá uma ideia. Olá, Olá, tudo bem? como estás? Tô ótimo, e você? Bem-vindo a este estúdio que em tempos também foi teu. Pois é, saudade já desse estúdio aqui. Sentes-te bem no papel de entrevistado e não de entrevistar? É muito melhor pra mim. É? Ótimo. Essa função oposta era Ótimo. muito difícil pra mim. Ótimo, perfeito. Olha, bem-vindo aqui ao CPA, o Catarina Palma apresenta. Muito obrigado. Este podcast começa com uma coisa muito simples, que é o cartão de identificação. Tu só tens de responder coisas fáceis, como por exemplo o teu nome. Ó, isso é fácil. Meu nome é completo? Não precisa de ser completo. Se quiseres, podes dar à vontade. Não, meu nome é Léo Mideia, mas é a abreviação de Leonardo Mideia. Ok. Qual é que é o teu nome de palco? Léo Mideia. A tua idade? 29. Atividade artística? Sou músico, enfim, cantor, compositor, né? Quais é que são as tuas redes sociais? Onde é que te podemos encontrar e como é que te podemos encontrar? Vocês podem me encontrar em todas as redes sociais. A que eu mais utilizo ativamente é o Instagram e pode me encontrar como @leomideia. Muito bem. Consegues viver da tua arte? Graças a Deus, sim. Vamos a isto. Catarina Palma apresenta. Olha, eu estou muito feliz por te ter aqui, porque eu lembro-me quando descobri o teu álbum, Gente, eu andava louca a ouvi-lo no trânsito porque chamava a primavera. É, Deixava-me num sítio muito, muito feliz. pô, isso é muito bom saber. Portanto, fiquei impressionada também por saber que estavas apenas a começar, ou pelo menos ainda estavas. Esperava-te um longo caminho pela frente e ainda te espera, não é? Porque tens 29 anos, e embora já estejas nesta luta há 10 anos, É, esse ano já faz 11, vai fazer 11. Porque já fez a 11. contar, todos os anos contam, obviamente. Tu és do Rio de Janeiro, Sou do Rio de Janeiro. a tua música é de lá, mas não foi lá que tu conseguiste furar, certo? Tu tiveste que mudar. Sim, sim. É porque o Rio de Janeiro, é que eu não sei como é que tá agora, então não vou dizer que isso acontece atualmente, mas há 10 anos acontecia. Que é, eu sou de uma área do Rio de Janeiro que é a Taquara. E a Taquara é Zona Oeste, né? É o subúrbio carioca. E lá rola outros tipos de musicais, assim. Lá é mais samba, pagode, funk. São outros estilos. E o estilo que eu amava e amo é MPB, né? Que, enfim, a bossa, umas coisas que... Quer dizer, o samba, o funk, o pagode eu também amo. Claro. Mas o que eu me identificava como compositor era a MPB. E era uma coisa... E a MPB, ela sempre foi um lugar... Quer dizer, tô falando isso há 10 anos atrás, não sei como é que tá agora. Mas há 10 anos atrás era uma coisa mais da Zona Sul carioca. Então, Ipanema, Copacabana, aquelas coisas onde todos os grandes artistas moravam e moram. E aí, pra mim, era difícil furar a bolha da Taquara pra Zona Sul. Mas porquê é que tu não podias ir para a Zona Sul? Eu podia, mas as pessoas não abriam as portas pra mim, porque eu era da Taquara. Então tinha uma coisa meio fechada. Quem é da Zona Oeste não entra na Zona Sul. Tinha isso muito forte. Então eu com meu primeiro disco em mãos, com 18 anos, tentava furar essa bolha da Zona Sul carioca, mas eu não conseguia. E era muito difícil pra mim. E aí eu falei, beleza, se não tem como por aqui, eu vou tentar outros meios. E no ano anterior eu tinha conhecido um músico argentino de Buenos Aires. E eu mostrei pra ele meu disco e ele falou, olha, isso aqui tá muito bom, eu gostei. E eu falei, será que você acha que talvez Buenos Aires pode ser uma opção? Aí ele, olha, eu vou te passar o contato de uma casa de show, uma Venue, e você vê com eles. Aí eu falei, beleza, entre em contato com uma Venue. E eles amaram o disco. Ele falou, ó, quando você quiser vir aqui, fica à vontade. E eu pensei, bom, só com uma Venue não tem como, né? E aí eu comecei a procurar outras Venues, outras Venues. Fiquei num trabalho de... Hoje eu entendo que é um trabalho de booking, né? Naquele momento, Sim. com 18 anos, eu não tinha nome, né? Estavas sozinho a fazer Eu isso, tava a enviar sozinho, e-mails. enviar e-mail e tal, Google Tradutor para me ajudar no espanhol. E aí consegui fechar cerca de quase 30 concertos na Argentina. Tu sozinho com 18 anos, Eu sozinho com 18 no anos. país. Tu já tinhas ido à Argentina? Eu já tinha ido visitar com um amigo, a gente Ok. tinha ido visitar uma vez. E fui lá eu, de autocarro, 52 horas, do Rio para Buenos Aires, com 18 anos, muito feliz de poder fazer um primeiro concerto da vida, meu primeiro concerto solo, né, porque eu já tinha banda, eu já tive uma banda antes na época de escola, e foi lá que tudo começou, em Buenos Aires. Eu tenho várias perguntas. A primeira é, com 18 anos, como é que tu conseguiste gravar um álbum? Com 18 anos, como eu consegui gravar um álbum? Sim. Então, eu tava numa altura
que eu adorava música, mas eu Sim. adorava outras coisas também. Eu fazia teatro, fazia cinema, fiz circo uma época. Um monte de expressão artística me O que é interessava. que tu eras, o que é que tu fazias no circo? Eu fazia acrobacia de solo. Não acredito. Era a parte que eu mais gostava, porque eu cresci fazendo capoeira, né? E capoeira Claro. tem uma parte da capoeira que a gente chamava de floreio, que é a parte acrobática. E eu amava a parte acrobática. Então teve um momento que eu pensei, por que não eu focar só nessa área? E aí eu saí da capoeira, fui pra ginástica olímpica para estudar para fazer uma escola de circo, né? Para passar numa prova de escola de circo. Fiz a ginástica olímpica um período, fiz a prova para a escola de circo e passei. Bem, E isso é surreal. olhando para trás agora, foi louco que eu estive Que lá. vida, que vida. E aí, enfim, eu sempre gostava dessas áreas artísticas, mas a música era o que me chamava mais forte. Uhum. E eu tinha muitas composições guardadas da altura que eu fazia na época de colégio, né? E eu pensei, bom, eu quero gravar essas canções. E eu comecei a procurar estúdios baratos, assim, ao redor de casa. E até que encontrei um. E eu pensei, bom, como é que funciona isso aqui? Será que a gente consegue gravar? Eu não entendia muito bem como é que funcionava essa dinâmica de estúdio. E comecei a gravar naquele momento, assim, era meio roots, assim, né? Meio bem alternativo, assim, a forma que a gente foi fazendo. Mas gravamos, assim. E aí, quando gravei, eu pensei, olha, é possível fazer disco, é possível por esse lugar, e as pessoas gostando. Eu falei, olha, que legal. E aí foi por aí, assim, eu comecei a gravar assim, com essa vontade mesmo de... independente se era um estúdio top linha ou se era um estúdio mediano. Pra mim, Sim, sim. estúdios era estúdio, eu queria só botar a música no ar, sabe? Isso é muito interessante. Tu vais atrás, não é? No fundo, vais atrás, É. tanto atrás que mudaste de país. Foste para Buenos Aires, Argentina. O que é que tu. Primeiro, tu sabias que estavas a mudar de país nessa altura? É assim, a Buenos Aires foi um momento. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas tipo, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, né? Ok. E quando eu cheguei ali na Argentina, quando eu pisei na Argentina e via outra cultura assim, eu pensei, bom, alguma coisa está acontecendo aqui, mas essa tour na Argentina, essa primeira turnê, me deu essa vontade Hum. de talvez explorar, trabalhar em um outro país no futuro para explorar minha música nesse talvez mercado world music, sabe? Uhum. Mas foi o que me deixou com a pulga atrás da orelha, sabe? Ok, tu ficaste quanto tempo na Argentina então? Eu fiquei pouco tempo, assim, foi o tempo da tour, foi uns 3 meses. 3 meses. É. O que é que tu levavas na mala? Eu levava. Eu lembro que eu levava muitas coisas necessárias, assim, mas eu levava. Mas dias de mochila ou de trolley? Eu fui com uma mala, porque eu não sabia se essa tour ia se estender ou não, não sabia o que ia Nunca sabe. acontecer. Então eu levei uma mala grande Claro. e uma mochila e um violão. Era isso que eu levava. Mas eu lembro, de coisas necessárias, que eu digo que nessa mala grande eu levei um casaco. E eu pensando, bom, um casaco em janeiro, na Argentina, em Buenos Aires, acho que não vai fazer muito sentido. Porque lá ia fazer também quase 40 graus, era Ok. tipo Rio de Janeiro. Sim. E aí eu pensei, e aí, olhando pra trás, né, eu falo, por que eu levei aquele casaco? Tipo, a previsão era de 40 graus, não fazia sentido levar um casaco. É sempre importante, nós É. ouvimos sempre, cada vez que vamos sair de casa, mãe, avó, diz sempre assim: leva um casaquinho, não há ter frio. Exato. Isso é muito giro. Então, depois tu estás na Argentina, voltas para o Brasil? Volto pro Brasil. Então, lá na Argentina, uma produtora de São Paulo me conheceu. Porque na Argentina eu fiz Ok. um barulho assim interessante. Saí em algumas imprensas, fui numas rádios Isso é e muito tal. giro. Muito. Porque tu nunca tinhas dado um concerto a solo e de repente vais para a Argentina E tô na rádio. e a malta está tipo: por favor, vem para aquilo. Foi. E eu não sabia falar espanhol nada. Então, uma amiga minha, que era brasileira, que morava em Buenos Aires, ela me ajudava nas traduções. Ela ia comigo nas rádios e ela falava por mim, né? A pessoa falava comigo em Bem que espanhol. surreal, sim. E ela explicava pra mim e aí a gente fazia a tradução. Só que esse barulhinho que eu fiz na Argentina, enfim, gerou um interesse também de uma produtora, uma agência em São Paulo. Então meio que eu voltei pro Rio para ficar meio que um mês no Rio e depois ir para São Paulo para aí sim começar meu trabalho de uma forma mais séria no Brasil, né, e mais estruturada. Então, como é que de repente vai. Eu estou a fazer aqui a parte inicial da tua viagem, não é? Porque Aham. para mim a decisão de mudar de país é uma coisa grande. É uma coisa que não se torna. Não se decide do dia para a noite, acho eu. Se calhar tu Sim. decidiste do dia para a noite, não faço ideia. Mas eu nunca mudei de país. Portanto, diz-me como é que tu de repente estás em São Paulo, ok? E de repente vens para Portugal e passas cá 7 anos. Aham, exato. Não, isso eu não sabia que eu ia ficar tanto tempo aqui também, tem essa observação. Mas então, quando eu tava em São Paulo, eu comecei a produzir meu segundo disco, que foi o disco que trouxe, pela primeira vez na minha vida, fãs, assim, do meu trabalho. Ok. Então foi um disco muito importante pra minha carreira. E
E nessa altura que eu tava gravando esse disco, meu pai veio a falecer nessa altura. Uhum. E aí, aqui naquele momento, muitas coisas mudaram na minha cabeça, minha perspectiva de vida, eh, tudo começou a mudar, né? E não só veio a sensação, pela primeira vez, de sentir, talvez, a presença, né, da morte, de Uhum. uma coisa meio pesada, assim, que começou a gerar um pouco de ansiedade pro futuro e pra vida presente também. Então, minha vida começou a ficar um pouco meio intensa naquele período, e até que eu pensei, bom, eu preciso parar e preciso ficar em silêncio. E aí eu já estava fazendo umas turnês, né, no Brasil, peguei tudo que eu tinha e fui fazer um retiro de silêncio na Índia, por 21 dias que eu fiquei na Índia. Levaste mesmo à letra essa necessidade de silêncio. É, eu precisava não escutar música, eu precisava Não falar. não Porque um falar. retiro de silêncio, eu acho que é das coisas mais agressivas, porque parece uma coisa calma, mas eu acho que deve ser muito, muito agressivo, É, principalmente para quem tem muita atividade cerebral a acontecer. mas eu acho que hoje talvez seria mais difícil para mim o retiro de silêncio do que foi naquela altura, porque hoje eu sinto que eu sou muito mais dependente do celular. E Hum, naquela altura o celular não era uma necessidade é verdade. talvez urgente nossa, né. Eu acho que o computador era mais, né, eu lembro de ficar horas no computador, porque era o meio era o Facebook, né, e Uhum. várias coisas que eram mais práticas usar pelo computador. E agora o celular é o tempo inteiro, 24 horas, então eu acho que hoje seria um pouco mais difícil fazer essa eu acho, né, talvez não seja. Porque também naquela altura também foi difícil fazer o retiro de silêncio na Sim, sim, mesma, sim, sim, mas eu sim. acho que hoje talvez seria um pouquinho mais difícil. Sim, agora tens termo de comparação, não é? É. Se eu fosse fazer agora um retiro difícil, difícil. Um retiro de silêncio era só difícil para mim, não é? É, não, foi complicado. Mas nesse retiro de silêncio, enfim, os primeiros dias, os 2 primeiros dias foram os mais difíceis. E Foi quanto depois, tempo? o retiro foram uns 10 dias. Ok. E depois eu fiquei 11 dias, porque eu fiquei no. O retiro foi no ashram, né? Que é esse tipo, uma espécie de templo indiano que tem várias práticas espirituais, digamos assim, né? Tem retiros de yoga, retiro de meditação e várias coisas acontecendo, salas de meditações. Então, eu fiquei em silêncio por 10 dias, depois fiquei 11 dias nesse ashram, basicamente usufruindo das coisas Existir. que aconteciam ali. O que é que se faz num retiro de silêncio, para além de se fazer silêncio? Faz yoga, lês? Faz yoga, não pode ler, não pode ouvir música, não pode olhar no olho de ninguém. Não Tem se pode olhar nos olhos? Nesse retiro de silêncio, pelo menos que eu fiz, não podia. Não podia olhar nos olhos, não podia ler, não podia ouvir música. Era total silêncio mesmo. E a gente meditava muito. Fazia yoga de manhã, tinha essa parte. Mas era basicamente ficar em silêncio. Era basicamente meditar por horas e horas. E tu já tinhas uma rotina de meditação antes? Eu tinha uma rotina de meditação e de yoga naquela época. Boa. Hoje eu não pratico muito esse lado, mas naquele momento que eu tinha 20 anos, 19 Ok. anos, eu era um pouquinho yogi, assim, sabe? Ok, sim, sim, sim. Então, eu praticava muito yoga também, então era um universo pouco presente pra mim naquele momento. Então era um pouco mais prático também esse lugar. E, enfim, e a gente fazia longas caminhadas, era um lugar muito grande e tal. E falando de Portugal, nessas caminhadas que eu parava e ia meditar e tal, teve uma dessas meditações que eu fiz que me veio esse sentimento de o que eu quero, né? Qual é o meu objetivo? O que eu tô fazendo? Para onde eu quero chegar? E a experiência que eu tive na Argentina foi muito forte para mim naquele momento, que ainda era um pouco recente. E a sensação de tocar para outra cultura, me imaginar num setor de world music, me imaginar no lugar de poder levar a música brasileira, minhas raízes, para lugares inimagináveis, era algo que me dava muita energia e me preenchia de uma forma. Essa imaginação me preenchia muito forte. E eu pensei, talvez seja esse caminho que eu tenho que ir. Talvez eu precise encontrar formas de levar a música brasileira, minha música com Uhum. essa raiz brasileira para fora. Talvez eu, talvez eu queira me arriscar, queira tentar isso. E eu não sabia falar inglês direito, o espanhol péssimo, e eu pensei, bom, talvez Portugal pode ser uma boa porta de entrada para o que eu quero. E assim foi. Eu voltei pro Brasil, comecei a trabalhar, até que chegou um momento que eu pensei, bom, acho que esse é o momento, vou para Portugal. Quanto tempo é que passou desde que saíste da Índia? 8 meses Ok. de sair da Índia e Mas mudar sempre com para aquela muita Portugal vontade de com muita vontade. arrancar. É.
E sempre vinha assim, esse sentimento. Uhum. Foram 8 meses me planejando, na verdade, juntando dinheiro e Ok. tudo. Tu não és, tu és impulsivo. Sou, És impulsivo. sou. É porque mesmo no meio desta impulsividade, não é? Porque pá, para mudar de país e de repente fazer um retiro de silêncio, eu sinto que vem de de um sítio de impulsividade, mas ao mesmo tempo também és uma pessoa que se voltas para o Brasil para arranjar dinheiro e não sei o que mais, tu és uma pessoa que é bastante, como é que eu ia dizer, organizada na sua impulsividade, sabes? É tipo, ok, para eu ser impulsivo preciso fazer isto. Mas eu sinto que existe algum grau, ou existia pelo menos, algum grau de intuição Ok. dentro dessa impulsividade e também uma determinação daquilo. Um lugar de tipo assim, beleza, eu tô fazendo, meu impulso tá gerando isso, mas isso eu tô sentindo forte dentro de mim, né? A intuição tá falando, e eu vou ser determinado para isso. Se eu vou fazer isso, é porque eu vou conseguir Ok. esse objetivo. Então, eu nunca aceitei ir para um caminho que não me levava para esse objetivo. Então, por exemplo, quando eu me mudei para Portugal, era muito difícil fazer músicas autorais, muito difícil tocar, fazer concertos de Uhum. música autoral. Hoje é muito mais fácil, mas há 7 anos atrás, eu não tinha referências de que lugares eu podia apresentar minhas canções, porque eu ia vendo os artistas brasileiros que tocavam por aqui e era muitos artistas que tocavam em bares, músicas de covers, né, músicas Uhum. populares do Brasil e tal. E eu pensava, não é esse caminho que eu vou seguir. Embora esse caminho seja um caminho mais prático de ganhar dinheiro agora. Uhum. Então eu fui muito teimoso nisso, que eu represento com minha determinação. Então eu fui pra rua, porque os bares não queriam que eu tocasse música autoral. Queriam que eu tocasse música que todo mundo conhece. Então eu falei, então eu não vou tocar nesse teu bar aqui. Eu vou tocar em outra coisa. Então eu comecei a tocar na rua e eu fazia 4 horas de músicas autorais na rua. Eu não tocava música Onde? em muitos lugares. A Damastor foi um lugar onde eu fiz muito, Mirador de Santa Catarina. O Adamastor, toquei muito no Adamastor. E eu tocava de 3, 4 horas só música autoral. E eu defendia muito a música autoral. E todos os caminhos foram me levando para esse lugar, porque eu queria que, independente de eu tocando na rua, onde fosse, eu queria que as pessoas que passassem por mim me identificassem como uma pessoa que escreve as suas canções, como um compositor, Uhum. como um cantautor, né? E eu pensei, não vou abrir mão disso. E embora às vezes surgiam alguns convites para tocar em alguns lugares, e falavam assim, você pode cantar aqui um Chico Buarque, um Caetano Veloso, né, um Gilberto Gil, pode ter essa coisa no repertório? Eu falava, não. Isso E é muito difícil. é É muito muito difícil difícil. dizer que não. É muito difícil, ainda mais quando você tá precisando de dinheiro. Claro, exatamente, é isso que eu estou a É, pensar. Estavas num país novo. é, Conhecias alguém cá? não conhecer ninguém. É que É. isso é preciso ser muito teimoso também. Muito teimoso, eu fui muito teimoso. Eu reconheço minha teimosia. Mas vem nessa determinação, porque eu falava, não, eu vou fazer a parada acontecer com as minhas músicas. E eu não queria sair desse caminho, eu queria ir firme nisso. Então, Então, acho que quando a gente tem um objetivo na cabeça, fixo, acho que caminhos para aquele objetivo vão se esclarecendo na sua cabeça. Às vezes, Ok. caminhos que não vão dar certo, mas alguns caminhos que dão. Então, no meu caso, foi procurar em Portugal inteiro, onde existiam lugares que estavam dispostos a ouvir música autoral. Então, naquela altura, era muito popular um evento chamado Sofa Sounds, Uhum. um evento que eu já tocava no Brasil, e era um evento que nasceu em Londres, que era basicamente eventos intimistas, que era muito curioso esse conceito. Se você não conhece, ou se pessoas também não conhecem que estão escutando, é um conceito que em Londres ainda é muito popular, e aqui em Portugal tinha muito na época que eu cheguei, que é basicamente uma noite intimista com 3 artistas que não são anunciados, e as pessoas vão para escutar 3 artistas que não conhecem, mas acredito na curadoria da pessoa que coloca aqueles 3 artistas para tocar naquela noite, em um evento intimista para 100 pessoas, normalmente. Uhum. Às vezes é mais, às vezes menos. E foi o Sofa Sound primeiro que me abraçou, porque eu fui atrás do Sofa Sound, porque eu sabia que lá teria música autoral. Fui lá e pensei, bom, são 100 pessoas aqui em Portugal que vão ter a oportunidade de escutar minha música autoral. Então eu fui lá, toquei no Sofa Sound, e ali eu já comecei a ter pessoas que estavam interessadas em ouvir meu show completo. Então eu pensei, bom, é por esse caminho aqui. E aí eu comecei a fazer um concerto intimista, depois e com meu nome, com as minhas canções, e as pessoas que já tinham ido no Sofa Sound foram lá comprar bilhetes, me ouvir, né, e tudo mais. E comecei a procurar casas de shows em Portugal inteira que estavam dispostos a escutar música autoral. E às vezes era um cachê muito baixo e eu tinha que viajar 4 horas de autocarro para chegar numa cidade pequena, mas aquela cidade
era uma casa que ia aceitar música autoral. Então, era um esforço muito grande Uhum. para um resultado muito pequeno financeiro, Claro. mas que era uma espécie de viabilizar um caminho que eu estava proposto a seguir. Então, para mim era isso. Para mim foi muito difícil vir para cá para deixar minha mãe, deixar minha Uhum. família para trás, meus amigos, toda a estrutura que eu tinha lá. Então, se eu vim para cá, era para ser esse objetivo. Eu não queria perder o mínimo de tempo. Então, para mim era isso. Eu estava disposto, talvez por um período, ter menos dinheiro, mas fazer aquilo que eu estava disposto a fazer quando eu vim Isso para cá. é muito inspirador, porque pá, vivemos numa altura em que pá, realmente nós precisamos de dinheiro. Precisamos de dinheiro para viver e para sobreviver. Uhum. E precisamos ter o chip certo para conseguir dizer que não. Dizer que não, eu acho que é das coisas mais difíceis do planeta, porque depois às tantas nós não temos bem a certeza se estamos a dizer não às coisas certas, se aquele não deveria ter sido um sim, e pá, isso é bom ouvir agora, do outro lado, porque eu sei que funcionou. 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 Mas realmente é complicado, porque é muito fácil de desistir, né? Claro. Tu Eu- tiveste cá quanto tempo mais ou menos nessa fase? Porque tu não vinhas 7 anos, não é? Quando Ah, tu decidiste vir, eu vim pensando que ia ficar pouco tempo. pois, exatamente, uns meses. Portanto, isto É. foi nos meses. Nesses meses tu conseguiste criar uma comunidade, porque vindo do outro lado do mundo, não é? Atravessares Uhum. o oceano, mas mesmo que fosses de outro sítio de Portugal, imagina, se fosses de Guimarães e viesses para Lisboa, é difícil tu estás num sítio onde não tens uma comunidade, não é? Onde É. não tens amigos, onde não conheces, não consegues dizer É. assim: olha, estou triste. Não, foi muito complicado, porque eu pensei em desistir muitas vezes. Teve um momento que eu pensei em voltar para o Brasil. O que me apoiou muito foi, na verdade, porque assim que eu cheguei, no ano que eu cheguei, eu acabei me apaixonando por uma portuguesa, a gente começou a namorar, e ela me ajudou muito, principalmente na minha carreira e também emocionalmente para mim, que me Ok, ajudou muito. isso é bom, sim. É porque eu sentia que eu tinha um suporte também emocional, porque para mim o mais difícil era a parte emocional, de me sentir abandonado ou me sentir sozinho. A solidão é um sentimento muito forte, muito presente. Ainda mais que às vezes eu conhecia pessoas aqui em Lisboa que estavam aqui, eu fazia uma ligação, criava uma amizade, mas as pessoas já iam embora. Muita gente de Hum. Erasmo, muita gente de intercâmbio. Então, era difícil ter relações sólidas, assim, como amizade. E aí eu conheci uma pessoa que me apaixonei, a gente se deu super bem. E, e ela me ajudou muito, assim, todo esse período, né? Então, depois que a gente terminou, quando a gente terminou, já me sentia em casa, já tava. Eu senti muita importância, assim, essa relação na minha vida. E acho que foi o que talvez me fez ficar, sabe? Acho que se não tivesse Ok. acontecido esse acontecimento na minha vida, essa pessoa especial, assim, não, nada disso teria acontecido. E tu tinhas, nesta comunidade, tu tinhas alguém, alguns músicos ou alguém ligado a este meio? Eu fui conhecendo os músicos aos poucos, Pois assim. é isso, porque como é que é ser artista independente? Porque este podcast, ah, para além de, obviamente, eu gostar muito do trabalho de quem traga aqui e querer falar e querer conhecer, obviamente, o vosso trabalho, também tenho uma imagem de alguém que está a ouvir isto e precisa de ajuda para o próximo passo. Sim. Se calhar não sabe para que lado é que se há de virar. Como é que é ser artista independente em Portugal? Porque tu chegas Então, aqui e não conheces ninguém, e agora? mas tem duas diferenças aí. Tem a dificuldade do artista independente e tem a dificuldade do artista brasileiro imigrante independente. São duas coisas diferentes. E eu acho que os desafios que eu passei mais foi com o brasileiro imigrante independente, que é um caminho extremamente difícil, porque todas as portas estão propícias a estar fechadas, por todos os lados. Uhum, Seja, por exemplo, às vezes um lugar onde te dá mais espaço são festivais, né? uhum. E festivais portugueses que estão aqui em Portugal fecham a porta para o artista brasileiro imigrante. Festivais brasileiros que vêm para Portugal não botam nenhum artista brasileiro imigrante. Então isso vai criando uma certa vontade de desistir, porque você se sente realmente como artista também meio excluído do Uhum. mapa. Então você tem que pensar formas de qual é o próximo passo, exato, o que tem que fazer. E eu fui muito teimoso. Por exemplo, também, para mim o próximo passo era lançar um disco em Portugal, porque eu tinha 2 discos já gravados no Brasil, Uhum. mas aqueles discos reverberaram na imprensa do Brasil, reverberaram em público do Brasil. Eu pensei, eu preciso gravar um disco aqui em Portugal, que fale sobre a minha experiência em Portugal, que tenha essas músicas criadas aqui, né? Eu preciso enraizar, fazer um projeto de fato que, que, que tenha nascido em Portugal. E aí eu escrevi um disco inteiro, queria gravar o disco,
E eu não queria, não quero trazer pessimismo, né? Sim. Mas enfim, eu apresentei meu disco novo para muitas editoras em Portugal e fui rejeitado por todas. E eu pensei, bom, eu não tenho dinheiro para fazer um disco. Então eu pensei, vou gravar o disco da forma que eu consigo. E Boa. precisava de dinheiro, e eu pedi dinheiro na rua para gravar o disco. Eu tive uma ideia de pedir €1 por pessoa na rua de Lisboa para gravar o disco. Fui um dia, não deu certo. Aí eu pensei, bom, eu preciso pensar num outro plano. Aí eu pensei, bom, eu tenho um amigo meu que já era do Rio, que se mudou para Lisboa naquele ano. E eu falei, cara, pro B, né? Eu falei, pô, Bernardo, tive uma ideia aqui, quero gravar o disco novo, não tenho dinheiro, mas eu tive uma ideia da gente fazer, tipo, ir pra rua, pedir €1 por pessoa e com esse dinheiro a gente gravar o disco. Aí ele falou, pô, será que vai dar certo? Eu falei assim, eu acho que vai dar porque tenho uma ideia aqui. A gente podia fazer um documentário desse momento. Então, você que tem equipamento de vídeo, né, de áudio, de microfone e tal, a gente pode ir lá como se fosse uma equipe de documentário. Pra dar credibilidade pras pessoas. Porque eu pedindo dinheiro pras pessoas na rua, parecia que eu tava sendo um pedinte, assim. As pessoas me olhavam com preconceito gigante, que eu cheguei em casa e falei assim, caraca, eu sou uma pessoa horrível, o que tá acontecendo? As pessoas me olhavam com uma cara e faziam piadas super mais. E aí eu falei assim, não, tem que pensar em outra forma. E aí o B falou assim, não, tô contigo, vambora. E aí o B com a sua câmera, seus equipamentos, fomos pras ruas e aí começou a dar certo. Porque as pessoas viram que era alguma coisa séria. Era um documentário, era uma coisa filmada. Isso é E, surreal e muito irónico. e existe um documentário, e esse documentário tá no YouTube, né? Se chama Divina Certeza. E que depois foi até para um festival de curtas aqui em Portugal, em Figueira da Foz, naquele ano. E a gente fez esse documentário e eu consegui gravar o disco. Eu gravei o disco tipo, em 5 meses o disco chegou em 1 milhão de plays. E foi um disco que abriu muitas portas para mim. Mas não é urgente. Não, é o Vicentina. Vicentina. E foi um disco que abriu muitas portas para mim naquele momento. Que teve uma música que naquele momento chegou um pouco mais longe, que era uma música chamada Sorrindo pra Saudade, que foi a minha primeira música que bateu 1 milhão e tal. E aí as coisas começaram a fluir mais. E aí esse disco começou a fluir. Eu pensei, bom, agora sim as coisas vão se abrir. Tá vindo o público. Toquei no Music Box pela primeira vez. E enchi o Music Box, botei, acho que era 200 e poucas pessoas. E eu pensei, bom, tô criando meu caminho aqui finalmente. Aí veio a pandemia. Oh, não. E aí, Ora bolas. e aí fecha tudo de novo. mas eu tava muito feliz naquele momento. Então na pandemia eu falei, vou aproveitar E esse... tu nunca pensaste na pandemia, tenho que voltar para casa porque, não sei, podias ter ficado com medo, que tínhamos todos medo na altura, não Tinha. é? Eu pensei, vou fazer alguma coisa aqui. Aí eu fiz um vídeo, que é um vídeo super cômico, assim, que eu fiz com o Bernardo, esse meu grande amigo, que a gente fez um vídeo chamado Serenata Delivery. Sim. E foi o que me manteve nessa pandemia, que eu fazia música por encomenda, fazia concertos online, e muitas coisas foram me ajudando a se manter aqui. Mas eu queria, mesmo durante a pandemia, vincular essa minha imagem que estava crescendo aqui em Portugal para ser uma coisa ainda maior. Quando eu saísse da pandemia, as coisas já estivessem maiores. Uhum. E então eu comecei a pensar, bom, concertos na varanda, vou começar a fazer isso. E aí fiz meu primeiro concerto na varanda, a rua lá encheu de gente, já estava começando a poder... Tava naquele período que tinha que estar de máscara na rua, mas podia sair com distanciamento e tal. Sim. E aí lotou a rua, eu falei assim, bom, isso aqui eu acho que vai dar certo. E a gente fez uma temporada, toda sexta-feira era concerto na varanda. E sempre ia gente, sempre ia gente, sempre ia gente. E aí no último dia já tava, acho que tava mais de 300 pessoas, tava a imprensa, tava a televisão. No Brasil, as televisões do Brasil começaram a repercutir sobre isso, os jornais. A polícia começou a aparecer ali, pessoas já estavam vendendo cerveja na rua. Virou um evento. Era um festival, sim. Fizeste o teu próprio festival. Virou um evento. E aqueles shows na varanda abriram uma outra porta pra mim, sabe? Quando na saída da pandemia, aqueles shows da varanda já deram um outro gás. Sim. E eu já tava saindo aqueles concertos da varanda, lancei um outro disco que eu gravei em casa, totalmente em casa, no meu quarto e na sala, que se chama Beleza Isolar, que foi um disco também que me alavancou muito, porque tem uma canção chamada, nesse disco, Lisbon Lisbon, e que foi uma música que muitas pessoas, na volta da pandemia, começaram a visitar muito fortemente Lisboa. Uhum. E procuravam essa minha explicação para o que aconteceu. Iam postar algum story
que estavam em Lisboa e procuravam alguma música. E como eram pessoas estrangeiras, botavam Lisbon. E logo de cara aparecia a minha, Lisbon, Lisbon. Então começou a rolar stories com a Lisbon, Lisbon, muito, assim, muito, muito, muito. E depois eu fui pra França, fui pra Suíça, e eu tocava Lisbon, Lisbon e as pessoas não sabiam que era minha, sabe? Porque iam lá, botavam Lisbon, Lisbon, a música tocava e aquela música começou a circular. Mas não foi de propósito. Não foi de propósito. Só que o refrão é em inglês. Foi tudo uma coincidência. Porque Bem, isso é delicioso. as pessoas estrangeiras, né, já Have you ever seen this guy of Lisbon? Já se identificam com aquilo e meio que viralizou entre as pessoas meio que internacionais, digamos assim, né, essa música. Então, a saída da pandemia, veio esse disco, que é um disco que fala sobre isolamento, e já vem com essa abertura do cenário e, enfim, e com a Lisbon Lisbon como a música-chefe do álbum, carrega essa abertura maior pro meu trabalho, né? Então, acho que foi meio que esse caminho que, para mim, qualquer tipo de rejeição do meu trabalho não tinha grande impacto, me dava muito mais força, porque eu tinha muito. Porque para mim era isso, se eu tô aqui, é para fazer o negócio acontecer, senão eu Sim. volto pro Brasil. Então eu vou até o fim, até o momento que não der de fato, eu vou estar aqui ainda. Então eu tive muita teimosia e tentando abrir caminhos, entender os caminhos. Para mim não tinha caminho fechado. Para mim era várias oportunidades e eu tava. Em alguns momentos eu tentava ir para uma oportunidade mais óbvia, que às vezes não dava certo, mas eu ia criando meu próprio caminho ali e as coisas iam fluindo. Então, acho que foi esse momento. Mas para um artista independente, para um artista brasileiro, imigrante independente, cada caminho é único. Eu segui o meu, mas eu vejo também que pessoas que estão criando seu caminho. E é o caminho, não existe o caminho certo nem errado, sabe? Existe o próprio caminho de cada pessoa. E eu acho que é um erro forte tentar comparar a sua história com a de outra pessoa. E copiar, não é? E tentar imitar É, os passos. porque eu caí nessa armadilha também. Porque é isso, a gente vai conhecendo músicos e às vezes músicos que dão certo, né? Que história, você fala, bom, deu certo por esse caminho, então é esse caminho que eu tenho que seguir. E às vezes é só uma coincidência, como a tua Lisbon Lisbon, por exemplo, que começou a ir para as histórias de toda a gente, que é uma feliz coincidência. Mas pá, isso é muito engraçado. E agora, tu saíste de Portugal, certo? Estás a viver em Barcelona ou não? Eu tô vivendo em Barcelona, sim. Tu neste momento vives no mundo. Tu já viveste em vários sítios, continuas a seguir o teu sonho de alcançar a world music, a música do mundo. Achas que para ser um artista de música do mundo, das músicas do mundo, tu precisas de viver no mundo inteiro? Eu acho que. Eu acho que de certa forma. Eu acho que depende da sua proposta. Você diz assim de precisar viver o mundo inteiro? Em que sentido? Não sei, de viver várias culturas, de andares a mudar de país em país, de comunidade em comunidade, conhecer mais pessoas, mais gente. Eu acho que andando por diversos países, eu acho que a gente vai entendendo que o mundo não é delimitado, assim, sabe? E eu acho que enquanto eu estava vivendo mais em Portugal, e só Portugal, só Portugal, eu não conseguia enxergar muito o que poderia estar à minha espera. E quando eu comecei a me entregar para esse processo de viajar e de ir para outros países, eu comecei a entender que que tudo é uma possibilidade, sabe? Tipo, não tem esse território aqui tem que ser, você tem que ser desse território, ou esse território, esse território. Tudo é meio que uma coisa misturada, sabe? E eu comecei a vivenciar muito isso e perceber isso na pele. Eu acho que no momento que talvez eu tenha sentido isso na pele, eu tenha começado a acreditar mais nesse processo. Talvez essa crença talvez tenha me ajudado. Não é para ti difícil construir uma rotina? É. É, não é? Mas eu tô conseguindo, Boa. mais ou menos. Mas é difícil, assim, porque nunca tá em casa, né? É isso, é difícil porque a rotina é super importante para a cabeça, para a saúde do teu corpo também e até para trabalhar, para escreveres. Como é que tu encontras tempo e espaço mental para escreveres e para fazeres música? Então, esses últimos 2 anos tudo tem mudado, né? Mudei de país também, eu fui morar em Barcelona, primeira vez morando sozinho, então tudo tá sendo uma mudança. E, bom, eu tô tendo agora uma média de 100 concertos por ano, né? Tipo, pela Europa. E muitos países diferentes. E eu nunca consigo estar em casa. E essa falta de rotina e de viagens acabou me trazendo muitas situações que também me impediam de compor, porque o meu jeito de compor era estando em casa, na minha sala, no meu quarto,
sem ninguém à volta, Uhum. bem íntimo e compor. E com toda essa situação, eu não conseguia parar em casa e comecei a entender outros meios de compor. Então, por exemplo, o momento que eu me sinto, de certa forma, introspectivo é no backstage, no camarim, porque às vezes eu fico 1 hora no backstage Uhum. esperando para entrar no palco enquanto as pessoas estão entrando na Sozinho? cena, sozinho. Normalmente isso acontece, ou então às vezes eu saio para comer alguma coisa, mas normalmente eu tô ali sozinho, às vezes tocando um violão, ou então respondendo uns e-mails, sei lá, ou é só me concentrando mesmo. E nesses momentos de backstage eu fiz muitas canções. Porque foi ali que eu entendi um espaço que eu tinha íntimo ali, Ok. comigo, com o violão, para compor canções. Então eu fiz muitas canções no backstage, no hotel, enquanto eu esperava dar a hora para ir para o aeroporto. Às vezes eu fazia canções no avião, no comboio. Mas tu obrigas-te ou, ah, tens sempre uma máquina de fazer canções dentro da tua cabeça? Não, eu insisto um pouco também. Ok. Assim, eu tento estar aberto Uhum. para essa criatividade. Eu também não tento forçar. Uhum. Então, mas eu acho que o ato de compor é algo muito orgânico para mim, é alguma Ok. necessidade, talvez, sabe? E essa necessidade, ela vem independente de onde eu tô. Só que antes ela se manifestava mais em ambientes intimistas, que era meu quarto. Só que, como eu acho que meu corpo foi se adaptando, acho também, sabe? Meu emocional foi se adaptando a essa nova rotina. E aí as composições começaram a existir de, de outras formas também. E também eu fui criando uma rotina do meu corpo também, porque embora eu não estava em casa e não conseguia ter uma rotina de cidade, existem rotinas também que a gente pode fazer estando em movimento. Então, para mim, eu tenho feito sempre yoga de manhã, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é fazer uma yoga, então isso já cria um hábito. Claro. Depois de fazer uma yoga, tomo um café da manhã e vou pro ginásio. E porque o ginásio entrou porque eu tava começando a sentir muitas dores no corpo por causa da viagem e tal. Uhum. Então essas 3 coisas são E coisas são que os 30 anos a chegar, Léo. e os 30 anos a chegar. Então essas 3 coisas são coisas que eu faço, sabe? Uhum. Tipo assim, basicamente quase todos os dias. Então é uma rotina que existe independente de onde eu esteja. Qualquer Ok. lugar eu posso fazer isso, sabe? E isso acho que ajuda muito na saúde mental e também no meu corpo. Claro, claro. Faz sentido. Isso realmente é bom. É preciso, mais uma vez, ser teimoso o suficiente para tentar impingir uma rotina num sítio onde não temos, não estamos sempre a ver as mesmas coisas, não é? Que não acordamos na nossa casa e não temos a nossa máquina de café, e Uhum. etc. Mas isso, olha, muito interessante. O que é que tu ouves normalmente? Que tipo de música é que tu ouves normalmente? Pô, eu escuto de muitas coisas assim. Eu escuto Uhum. muita música brasileira, Uhum. mas eu também escuto um pouco de tudo, assim. O que é que tu andas a ouvir agora? Agora, agora especificamente eu tô viciado no álbum novo de um grupo musical lá do Rio de Janeiro chamado Os Garotim. Garotim? Os Garotim, Ok. são de São Gonçalo e é um disco que eu gosto muito, assim, é uma pegada meio soul. E eu tô ouvindo esse disco muitas vezes, muitas vezes. Mas eu escuto muito, assim, um artista que nunca sai da minha playlist é Caetano Veloso. Claro. Tem uma coisa ali que eu sempre revisito as obras e tal. Então é sempre algo que tá nos meus ouvidos. Mas um disco que eu tô escutando muito agora é Os Garotinhos. Imagina, estás em Barcelona, vais ouvir música espanhola? Sim, eu sempre procuro também saber das músicas locais. Tu foste para Barcelona porque achaste que era o próximo passo, porque andavas a ouvir uma sonoridade qualquer que estava a chamar ali para a Barceloneta, sei lá, ou calhou simplesmente. Calhou simplesmente. Ok, pronto, Eu ótimo. tava, eu Ia tava, lançar os dados e ia tipo, para onde é que eu vou agora? na verdade, eu tava viajando muito e eu tenho alguns amigos em Barcelona, que Ok, boa. facilitou também isso. Eh, e, na verdade, eu tava num processo de querer morar sozinho já tem um tempo e Uhum, comecei a procurar em Lisboa uhum, um lugar. uhum. E foi impossível. Claro. E E aí, foi assim, ficámos sem Léo uma ideia. Foi-se e embora. aí tava meio impossível, assim, e também eu já tava sentindo também umas dificuldades de viagens, porque como eu Uhum, comecei a ter mais concertos fora de Portugal do que dentro de Portugal, as viagens começaram a ser mais uhum. longas, mais caras também. E aí eu comecei a pensar, comecei a cogitar de talvez esse lugar não seja Lisboa. Sim. E de repente apareceu um apartamento, uma amiga minha estava saindo do apartamento dela em Barcelona, e eu pensei, bom, acho que pode ser essa troca. Então eu acabei, ela saiu do apartamento, eu entrei no apartamento dela, e para mim foi ótimo, porque geograficamente também foi muito melhor, porque as Uhum. viagens começaram a ficar mais curtas também. Então ali, em um instante eu tô na Itália, em um instante eu tô na França, num instante eu tô na Suíça, e então
tudo ficou mais prático, assim, menos cansativo, talvez, sabe? Sim, faz sentido. Queria te perguntar, o que é que eu te queria perguntar? Eu já não me lembro o que é que eu te ia perguntar. Queria te perguntar. Eu tinha uma pergunta guardada aqui na minha cabeça. Bem, olha, não sei. Portanto, agora estás em Barcelona. Quais é que vão ser as próximas datas aqui em Portugal? Eu sei que nós podemos ir a Barcelona Verde, ou podemos ir a outros sítios, mas aqui em Portugal. Em Portugal. Eu tenho que pensar. Em Portugal eu tenho dia 17 de maio, em Oeiras. Vou fazer um show com banda. Depois. é, Depois eu não sei. Depois eu vou ficar devendo essa informação. Ok, Mas é porque. Mas assim, no meu Instagram tem todas as datas, gente. ok. Quem Mas tiver pronto, importante saber 17 de maio em Oeiras. em Oeiras, 17 de maio em Oeiras. Vai acontecer, Vai ótimo. acontecer. É isso que é importante. Queria te perguntar se há algum conselho que alguém te tenha dado na vida, e até pode ser, não precisa de ser um conselho assim, não precisa de ser um conselho de vida, mas uma coisa que alguém te tenha dito que tu tragas contigo e que achas que vale a pena partilhar. Um conselho Sim. é. Ai, um conselho é muito difícil, mas tinha uma frase. A gente tá falando muito do passado de uma forma. Como a gente falou, né? Como eu cheguei até Uhum. aqui e tal. Sim. E. é, E eu tinha eu falei que fazia teatro, fazia circo, fazia cinema, fazia um monte de coisa. Uhum. E no teatro, eu tinha uns professores de teatro, que era um casal, o Daniel e a Carla. Eles eram muito interessantes, o método de teatro deles, que vinha de um grupo de teatro chamado Tá na Rua, que vinha do Amir Haddad, que era o diretor. E, e eu lembro que o teatro, para mim, foi uma forma muito boa de expressão e para também eu entender meu corpo. E o teatro esse teatro específico era muito de improviso corporal. Era basicamente a gente escutava uma música, por Uhum. exemplo, a gente ouvia a letra e tinha que fazer a atuação ali. Uhum. Então, com o corpo, sem fala. Então eu comecei a entender meu corpo e tal. Só que rolava algumas frases que eles falavam que eu pensava, bom, isso aqui serve aqui, mas serve também para outros lugares. E aí tinham várias frases assim. E aí tinha uma frase que eu lembro que para eu ir para Portugal, eu me agarrei muito a essa frase. Que ele fala, era uma frase que eles falavam tipo, o melhor ator é aquele que tem o menor tempo entre o pensamento e a ação. E aquilo para mim era muito bom, porque quando eles falavam aquilo, desbloqueava uma parte de mim. Me desbloqueava a parte do pensamento, do julgamento, do que eu ia fazer, meu próximo passo, né, em relação ao meu corpo, à minha dança, do que eu ia fazer. Então, para mim, aquela coisa, o menor tempo entre o pensamento e a ação, para mim foi muito importante para eu tirar certos excessos de poeira da minha cabeça, Uhum. sabe? Sempre quando eu começava a pensar demais, vinha isso na minha cabeça, sabe? O menor tempo entre o pensamento e a ação. É um ótimo modo para a impulsividade. É um ótimo mote para impossibilidade. Talvez seja daí que eu comecei a ser impossível. Mas era um impossível consciente. Claro que o menor tempo entre pensamento e ação é uma coisa. Enfim, não dá pra ser tudo, né, na vida. Obviamente, sim, 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 sim. Mas, tipo, coisas conscientes, que você sabe que você quer, que tá no seu Uhum. coração, que só falta, né, uma pequena ação para talvez uma coisa gigantesca, pode ser excelente, sabe? Uhum. Olha, estamos quase a chegar ao fim, e antes de ir à tua sugestão, tu tens umas redes sociais bastante compostas. Tu vais cantando, tu vais Uhum. postando. Achas que é essencial para um artista em 2025 um, ter uma estratégia no digital? Com certeza. Ainda mais independente. E porque eu acho que a rede social hoje em dia é muito democrático. E e independente se você tem uma grande agência por trás ou uma grande editora por trás, para a rede social isso não faz diferença. Para a Uhum. rede social é a forma que as pessoas vão te encontrar. Então, se você for consistente, fazer conteúdos, trazer algo que realmente possa trazer uma certa identificação para uma outra pessoa do outro lado da tela, as pessoas vão acompanhar seu trabalho, vão começar a te seguir, sabe? Então, aconteceu muito com isso comigo, sabe? Uma música minha viralizar no Instagram, Uhum. por um vídeo, por exemplo. E para mim, se não fosse esse vídeo e a rede social, talvez as coisas iam demorar também um pouquinho mais de tempo. Ok. Então, a rede social é muito importante porque democratiza aonde a sua música vai chegar. Você não precisa de uma grande estrutura por trás. Você precisa de você e você mesmo e do compromisso seu também de ter aquela constância. E a constância é aquilo. A rede social é parecido também um pouco com esse projeto musical, né? Que tem que ser paciente.
Às vezes você não tá vendo resultado, você tá achando que o negócio não tá andando, mas tem que ter paciência e tem que acreditar que aquele negócio uma hora vai começar a trazer alguma coisa boa, né? Boa, isso é uma boa lição, obrigada, Léo. E agora vamos chegar ao fim e, como já é panágio, tu és a minha sugestão desta semana e pedi-te que trouxesse uma sugestão para quem estiver a ouvir este episódio. Pode ser de um livro, de uma música, de uma comida, pode ser de um local, de um concerto. Ah, uma de um- sugestão? Uma sugestão. Olha, ai, é... Pode ser um livro? Eu acabei de ler Claro, um livro pode ser agora. qualquer coisa. Tá, um livro, Capitães de Areia, de Jorge Amado. Capitães de Areia. Eu nunca tinha lido esse livro. Lindíssimo. Lindíssimo, eu nunca tinha lido. E todo mundo já tinha lido esse livro, mas quem não leu esse livro, leia. Eu acabei de ler também, eu saí meio out, assim. Muito bem, muito obrigada, Léo. Muito Foi um obrigado. prazer. Catarina Paula apresenta disponível em podcast, também no canal do YouTube da Antena 3 e por aí pela internet. É isto. É uma ideia, dia 17 de maio, horas. Isso mesmo. E depois é ver no Instagram. Está feito.